aí, me fala, como que você tá? Você tá bem? Eu tô bem também, graças a Deus. Eu tô bem pra caramba, cara. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só o que eu quero falar pra você hoje. O que que acontece após a morte? Você não sabe, né? Não, eu também não sei, nunca morri. Você também nunca, a gente não sabe. Mas eu vou te falar algo, cara, surpreendente que você vai ficar muito surpreso. Se liga nesse vídeo. Mas antes de tudo, eu preciso te mostrar, eu quero te recomendar um vídeo, um livro, desculpa. Eu não tô ganhando nada com isso aqui não, tá, gente? Mas é realmente para ajudar. Comunicação e liderança. Lene Quirilos, acho que é isso mesmo. Carlos Alberto Seidenberg. Livro top, você que quer aprender a se comunicar, liderar aí na sua igreja, no seu trabalho, no seu serviço. Galera, muito bom, vai te ajudar muito. Valeu? Compra que é bom. Eu quero ler um pequeno texto aqui de um vlog, de um estudo que eu vi aqui. E depois eu vou explicar mais ou menos o que eu entendi. E vou te falar mais ou menos sobre a Bíblia também. Olha que interessante aqui. Eu vou compartilhar com vocês aí. O que acontece quando morremos? E o que a ciência sabe até agora? Ó, a ciência já está se transformando num deus, hein? Oi, ai, ai. Um dia todos nós iremos morrer, isso é fato, mas este é um conhecimento que gera ainda angústia e muitas perguntas. Claro que gera, ninguém sabe. A ciência procura respostas e algumas descobertas. Felizmente não são tão aterrorizantes como se pensava. Oh, os caras já descobriu, não é mais aterrorizante, porque todo mundo tem medo, né? A morte é um terror. A ciência já está falando que não é mais tão aterrorizante. A questão da morte em seu momento final intriga o homem desde o início dos tempos. Há milhares de anos, a filosofia, a arte, a religião tentam responder e representar o que acontece no momento em que passamos da vida para a morte. É claro que a ciência moderna está também procurando entender estas grandes incógnitas. Hoje sabemos que, em geral, no momento da morte, todos perdemos os sentidos na mesma ordem. Primeiro deixamos de sentir fome, sede, depois perdemos a capacidade de falar, depois perdemos a visão. Os últimos sentidos a de aparecer são a audição e o tato. E por isso muitas pessoas, mesmo que pareçam inconsistentes, ainda conseguem ouvir e sentir o que se passa à sua volta nos seus momentos finais. Mas também com o avanço da tecnologia de imagem, a pesquisa científica pode saber com muita precisão o que acontece no corpo e no cérebro, no momento em que perdemos a vida. Surpreendentemente, alguns estudos sugerem que não seria uma experiência tão aterrorizadora. Oxe, como assim? Como se achava que era. O ensino dos ratos e da psicodélia. Em uma pesquisa na Universidade de Michigan em 2013, foi descoberto que os ratos têm um aumento de atividade cerebral logo após terem experimentado a morte física. E que as ondas gama do cérebro estão mais sincronizadas do que no estado normal da vigília. Deduziu-se então que, entre a morte clínica e a morte cerebral, os ratos podem experimentar alguma coisa. As seguintes questões levantadas foram: o que é alguma coisa? E acontece o mesmo nos seres humanos. O neurocientista Chris Timmerman, do Imperial College de Londres, liderou a pesquisa, na qual foram comparadas duas experiências aparentemente diferentes. A hipótese era que pode haver semelhanças entre o que acontece no nosso cérebro quando morremos e os efeitos na consciência induzidos por substâncias psicodélicas, ou DMT, que causam efeitos alucinógenos. Para o estudo foram comparados relatórios de pessoas que estiveram clinicamente mortas por alguns momentos e depois voltaram à vida. E a isto chama-se uma experiência de quase morte. Por outro lado, um grupo voluntário recebeu que produz efeitos sobre as funções cerebrais, tais como a percepção e cognição. Durante a experiência, sua atividade cerebral foi medida quando voltaram à realidade. Foi-lhes pedido que descrevessem a experiência utilizando a mesma ferramenta de verificação utilizada para avaliar as experiências de quase morte. E aqui está o mais interessante, porque as descrições de ambas as experiências são idênticas. Tanto os uns como os outros descrevem o momento como uma sensação de paz, um estado de unidade com os outros e com o mundo, um estado de transcendência no tempo e no espaço. A atividade cerebral detectada nos scanners também revelou-se apelativa. O líder da pesquisa disse: o que sabemos agora é que parece haver um aumento da atividade elétrica. Essas ondas gamas parecem ser muito pronunciadas e podem ser responsáveis por experiências de quase morte. Ou seja, de acordo com esse estudo aqui, a experiência de quase morte acaba de se revelar surpreendentemente semelhante aos efeitos de um alucinógeno poderoso. A questão ainda está em aberto, mas a ciência é obstinada. É muito interessante o que está acontecendo hoje em dia com os exames ao cérebro e como podemos decifrar o que se passa nele. Há scanners cerebrais a serem feitos em pessoas onde se podem reproduzir, se elas estiverem vendo um filme, que tipo de filme estão vendo. Olha só, explicou Timmerman. Se a humanidade alguma vez perguntou como seria voar ou pôs os pés na lua, é provável que em breve a passagem da vida para a morte
deixe também de ser um mistério e angustiante. Olha só, rapaz. Já não é mais um mistério, é com aparelhos com que medem, que escaneiam a mente e o cérebro, eles já sabem o que vão acontecer após a morte. Gente, é o seguinte, eu vou falar pra vocês o que eu penso. É claro que a Bíblia, eu tentei pesquisar, tentei achar alguma coisa na Bíblia, pesquisei, tentei procurar algo para ver se achava, enfim, na Bíblia, algo que falava ali, logo após a morte, o que acontece. A Bíblia não fala disso, pelo menos eu não achei. Se você achou, me fala aí. A Bíblia não fala do que acontece ali no momento que você deixa de perder os sentidos, ali o que acontece. Não. A Bíblia, ela vai falar de uma vida eterna. Ela fala da morte após a vida, que na verdade é a vida eterna. A Bíblia fala que Jesus vai vir buscar a sua igreja, que Cristo vem e arrebata a sua igreja, que aqueles que já estão mortos vão subir. A todo momento a gente olha na Bíblia, a gente vê falar sobre a ressurreição, que a gente vai ser ressuscitado com Cristo, né? Então a gente ouve falar da vida eterna, né? A gente escuta falar de tudo isso, de como será a vida após a morte. Mas nesse momento aí, igual eles estão falando que você é um momento que você não tem, que você sente paz, que você já não sente isso, já não sente... É claro, porque você morreu, você já não existe mais nesse corpo, né? Eu acredito que seja, eu não consigo falar porque eu nunca passei ali. Porque pessoas, algumas passaram, morreram e voltaram. Né? Deixaram e voltaram. A pessoa ela não vai sentir nada, porque ela já não tinha mais vida. E quando não tem mais vida, você não consegue mais, você não sente, você não pensa. Tem alguns médicos que falam que você começa a ter meio alucinógeno que fala, né? Porque, tipo assim, falta oxigenação no cérebro já, então a pessoa entra em alucinação. Então não dá pra falar como é que, porque não é tão aterrorizante e tal. Não. Mas ali o que acontece ali naquela passagem, já morreu, o que tá acontecendo, a gente não consegue ver na Bíblia. A gente vai ver sobre a vida eterna. Tanto que chega no momento também que, quando você vai ver a passagem lá de Lucas capítulo 20 ali, a partir do versículo 27, tem um dos saduceus que chega e vai interrogar Jesus, só que os caras não acreditam na ressurreição. E ele vem e ainda pergunta pra Jesus, fala assim, alguns dos saduceus que pregam que não há ressurreição chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos legou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo que aquele casado não deixando filho, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, o segundo e o terceiro mais tarde, os demais da mesma forma casaram-se com ela e morreram 7 sucessivamente sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Olha a pergunta deles. Visto que 7 foram casados com ela. Que eles estão achando que na ressurreição de quem será a esposa. Aí Jesus vem falar assim, então Jesus esclareceu. Os filhos deste século casam-se e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte do mundo vindouro, que é a vida eterna, e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão nem serão prometidos para matrimônio. Olha que interessante. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já mostrou no relato da sarça no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então você vê que Jesus a todo momento, ele fala de como vai ser a ressurreição, e aqui ele dá um exemplo legal que ele fala, não, lá no vindouro ninguém vai casar, vocês vão ser todos como os anjos e já não vão morrer mais, né? A gente tem a vida eterna. Então eu vejo que o relato da ciência é complicado porque a gente vai vendo cada vez mais a ciência avançando, e daqui a pouco ela já se acha Deus. Porque daqui a pouco ela já se acha no direito de matar, sabe que vai ressuscitar, sabe como que vai morrer, já sabe o que passa após a morte. Eu, Thiago, vocês podem deixar nos comentários aí. Eu, Thiago, acredito que é um mistério. É algo de Deus. Eu acredito que a ciência pode pelejar, mas ela não vai chegar a descobrir o que acontece após a morte. Aí seria pôr Deus no bolso, né? Porque é um mistério. Aí seria muito fácil a vida. O que a gente sabe, o que Deus deixou claro pra gente é a questão da vida eterna, como a gente tem que caminhar, como a gente tem que se conduzir a nossa vida, né? Fazer a gestão da nossa vida nessa terra e viver tranquilamente com fé que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja para uma vida com Cristo. É igual ele falou aqui, vão serem julgados, se realmente foram dignos da vida vindoura, serão como anjos. Né? Não vai ter mais matrimônio, mas nem nada. O jeito que ele explica, eu acredito que lá em cima, a gente não vai se conhecer como parente, família, minha avó, meu tio, não. É como ele disse, como anjos, não morrerão mais e estarão todos lá louvando e adorando a Deus.
Então, assim, eu não sei a forma que você pensa, tá? Eu te passei aqui pra você entender. Eu achei legal, né, esse estudo aqui, mas, assim, de certa forma eu acredito. Se a pessoa sentiu paz, se a pessoa passou por aquele momento, ela teve alguns minutos de morte ali, é claro que foi um tempo de paz, porque ela não sentiu nada. Ela não sentiu simplesmente nada. Eu já escutei experiências de pessoas que falam assim, eu morri, e eu fui com Jesus, eu fui não sei na onde, não sei o quê. Eu acredito que no sobrenatural possa acontecer isso, Deus possa fazer. Acredito que pode fazer como já é um sonho. Mas na ciência também fala que no cérebro ele falta oxigênio e começa a acontecer efeitos alucinógenos. Então, tudo pode acontecer ali. Não tem como você saber, você já não sente, você não. Se você morreu e voltou, você não estava ligado àquele corpo, você estava completamente anestesiado, talvez a pessoa em coma. Realmente ela estava num momento de paz porque ela não sente dor, não pensa, não sente exatamente nada. Não sei se vocês concordam comigo, deixa o comentário que vocês pensam aí também, que eu acho legal. Beleza, gente? Mas é esse vídeo aí que eu queria fazer hoje e vamos caminhar no caminho certo, seguir nossa vida na conduta certa pra gente ter a vida eterna e virar um anjo, como diz o Senhor aqui pro bendito aqui, saduceu, que não acreditava na ressurreição. Valeu, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.